E deixa eu te perguntar, você trouxe uma cacetada de Porra, uma livros. porrada de livro. Vamos Conte-me lá. mais. Bom, primeiro eu trouxe livros de autores catarinos para indicar, e são muitos. É porque parece, eu tenho essa impressão que as pessoas acham que Santa Catarina não tem autor. E tem razões para isso, tem razões sociológicas para isso. E uma delas é a nossa maldita capital sendo uma ilha, né? Ela é uma ilha não só geográfica, ela é uma ilha simbólica também, né? As coisas que acontecem em Floripa ficam em Floripa. Elas não alcançam o resto do estado, né? Onde diabos é São Miguel do Oeste? Interessa onde é que é. Floripa é aqui, o Campeche é lá, o inglês é lá, entendeu? Eu acho que isso cria um bloqueio pra cultura da região. Terrível, terrível, terrível. Pensa que o primeiro autor que. Essa minha. É que eu tenho tenho algumas manias, né? Manias que algumas atravessam anos, e essa é uma delas, que é achar autores catarinenses. O primeiro autor catarinense que eu achei foi o Jair Francisco Ramos, que é de Floripa, e publicou O Detetive de Florianópolis. Foi vestibular uns anos atrás. Mas eu li a edição mais antiga que eu achei lá num sebo de Blumenau e, cara, isso faz uns 20 anos. Eu escrevi um texto sobre esse livro pro Overmundo. E foi um. Vocês não sabem o que é isso? Não. Vocês são muito jovens. Lá nos anos 2000, o Hermano Viana, que é antropólogo, e um cara lá fodão da. Esqueci o nome agora, mas esses fóruns de internet, o cara era um desenvolvedor fodão desse negócio. Eles criaram o Overmundo, que era um portal nacional de notícias de cultura e textos e a coisa toda. E aí eu escrevia lá e achava um barato e tal, e um dia me contrataram, porque não tinha muita gente de Santa Catarina. E aí me contrataram, eu tinha tantas pautas por mês, e aí eu escrevia. Eu tinha 20 e poucos anos, sabia nem andar pra frente direito, assim. É. E aí eu escrevi o texto sobre o Rams, e muitos anos depois, quando o livro foi reeditado, o genro dele, eu acho que daí o autor já tinha morrido, me escreveu um e-mail agradecendo por aquele texto de tantos anos atrás. E aí, assim, quando eu venho morar aqui, daí a coisa se expande, né? Porque eu não compro livro novo, pois pobre. Então eu frequento sebos e compro livro em sebo. E aí alguns eu ganhei, por exemplo, o Roca Maranha, do Almiro Caldeira. O Caldeira é um grande autor histórico e o Roca Maranha fala, por exemplo, da imigração dos açorianos para cá. E mostra como não foi um processo bonito de imigração, não, foi difícil pra cacete, assim. A primeira edição é de 60 e... Lá vai pedrada. 61. Temos a Laus e Marlaus, para quem gosta de imigração e questões relacionadas a... Temos Kalel. Kalel que ganhou aqui o prêmio Silveira de Souza em 2015. E aí tu pensa, nossa, que título merda, né? Guia Literário para Machos. Pois é, parece aquelas autoajuda de vai no Não, mas Porto. não, o livro é maravilhoso, as pessoas têm que ler. E saiu pela editora da UFSC, esse? Saiu. O prêmio era da UFSC. Ah, A gente tem Manuel Carlos Caran, o Caran que é de Rio do Sul, depois ele vai morar no Rio, depois em Curitiba, ou o contrário. Essa edição aqui, do Pescoço Ladeado por Parafusos, é da Arte e Letra, lá de Curitiba. Porque ele passou muito tempo no Paraná e o Paraná reconhece ele como um autor paranaense. Mas ele, na verdade, é daqui. Ele ganhou o prêmio Cruz e Souza com o Cebola, que é um livro maravilhoso, simplesmente em muitas camadas. E aí eu fui a pessoa que mais comprou Cebola em sebo para dar de presente para as pessoas, assim, por 10 pila. Um autor importantíssimo, o Adolfo Boas Júnior,
Ele tem esse Um Largo Sete Memórias, ele fala do período final da escravidão, aqui em Santa Catarina, uma história maravilhosa, brutal, terrível, mas muito bem escrita. Ele escreve como Saramago, mas antes do Saramago ser o Saramago. Teve um ano que o Boas ele ganhou dois prêmios, o Prêmio Nestlé de Literatura, que era um grande prêmio que tinha na época, e ele ganhou segundo e terceiro lugar com dois livros diferentes. Godofredo de Oliveira Neto, que é de Blumenau, morou na França e agora mora no Rio, a professora aposentada na UFRJ, imortal da Academia Brasileira de Letras. É amplamente desconhecido por aqui, o que é uma pena, mas é um autor e tanto. Harry Laus. Harry Laus é estudado em todo canto, menos parece aqui. E é uma pena também. Agora eu só vou falar das coisas que dão pena. Todos catarinenses Todos catarinenses até aqui. e todos romances. Ou nem todos. Todos romances até aqui. Ah, tá. Menos o Werner Neuer, que é lá de Timbó, no Alto Vale. Esse livro é um livro de microcontos e chama A Terra Estava Vazia e Vaga. Não sei quantas vezes eu já li esse livro, porque ele é impressionante. São uns microcontos terríveis, assim. Tem um que, posso? Vai. Boa Ele diz noite. assim, é uma conversa. Sabe quem duplicou essa rodovia? Aí o cara responde, o governo federal. Cambada, governo federal, caralho. Fui eu e mais uma montoeira de peão. É esse tipo de maravilha. O André Tin, esse livro que eu gosto muito, chama Modos Inacabados de Morrer, uma história sobre catalepsia ou narcolepsia. Que Pessoa é? que dorme do nada, assim. Ah, Narco. Esse aqui foi finalista de um prêmio, mas eu não lembro qual agora. Esse aqui vamos deixar para depois. O Carlos Henrique Schroeder, o autor de Jaraguá do Sul. Esse aqui é o livro talvez mais famoso dele, As Fantasias Eletivas, mas ele tem a história da chuva, aranhas, tem um monte de livro, vamos pesquisar porque... ele tem um livro chamado Jaraguá do Sul também. Não, falei de Jaraguá do Sul? Ele é de Jaraguá do Sul. Ah, tá, um autor de Jaraguá. Tá. E ele, não, é que o sobrenome dele é da cidade do lado, né? É, Schroeder, daí agora eu confundi também. e aí se alguém quiser ler alguém que sabe escrever de verdade, procure pelo Schroeder. Um autor que é desconhecido, infelizmente, mas ele precisa ser mais lido é o Gregory Hertel, que é de Blumenau, que é de Floripa, mas mora em Blumenau, é médico, e ele escreve como um bom e velho existencialista. Maravilhoso. Se pega os franceses, ou se pega o Coni, a segunda fase do Coni, e todo mundo aqui. O Gregory ouviu essa galera. Guatá, o Guatá é um livro de contos, mas que é um romance, que é um livro de contos e que é um romance. Do Flávio José Cardoso, que é ali de Lauro Miller, onde fica a localidade de Guatá. E esse livro fala sobre a vida dos extratores de carvão nas minas. É uma porrada. Saiu pela Record, tem vários anos e agora ganhou uma nova edição pela editora da UFSC. E um dos meus preferidos, que é o Noturno 1894, do Raimundo Caruso. E ele sim pega um tema histórico, que é a intervenção em Santa Catarina durante a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, e traz para cá todo mundo que ele quer, inclusive Sherlock Holmes e a coisa toda, e ele faz um livro desgraçado, ele traz Luiz Delfino com Cruz e Souza, e tudo isso narrado pelo Moreira César, que era o interventor, né, o general. O general sem guerra, tem toda uma questão aí sobre isso. E aí
O que eu acho que é o grande poeta de Santa Catarina, o Denis Radins. Esse livro dele, o Osama, acho que é o quarto livro de poemas dele. Quem não conhece a poesia do Denis, eu sugiro começar por aqui, porque o Osama é o livro que mais comunica, me parece. Ele tem um modo muito próprio de escrever, graças a Deus. É uma poesia só dele, que tu bate o olho, depois tu já leu, e tu percebe que, nossa, é isso. É o Denis falando. E aqui eu trouxe nomes de escritoras mulheres de vários lugares do Brasil e de Santa Catarina. Mas tem Vanessa Vascolto, maravilhosa, leiam. Esse livro chama Terra Dentro. Tem a Daniela Stoll, que é de Florianópolis, e o do lado de dentro do mar, ele foi finalista do São Paulo, eu não sei em qual ano, de 21 ou 22. É um livro impressionante. Inclusive debate. A Daniela é urbanista de formação, então e a literatura dela não tem é outra coisa, é outra beleza, mas ela traz o debate do urbanismo para dentro do livro. E aí traz essa questão do que é morar no continente, do que é morar na ilha, do que é morar na ilha e não conseguir enxergar o mar por causa dos prédios. É uma maravilhosidade. Eu tinha falado antes de autoras que agora, de autores e autoras que agora estão olhando para a ditadura com um olhar mais sensível. Juliana Leite faz isso maravilhosamente bem no Humanos Exemplares, que é o segundo romance dela. É, é impressionante. Eu uso ele no meu curso. Vento Vazio, da Marcela Dantes. A Dantes é uma entidade, né? Os três romances dela até agora são todos maravilhosos. E o Vento Vazio, ele, entre diversas coisas, ele debate a questão das usinas eólicas, né? Nesse lugar completamente abandonado, de onde as usinas já foram embora. E as pessoas restaram ali no empobrecimento daquele lugar. O Homem Enforcado, da Chay Luz. A Chay é catarinense e é de Blumenau. E esse livro saiu pela Patuá. Tem uns 2, 3 anos. Mais uma autora de Blumenau, Alessandra Boas, Vermelho Vivo, um livro de contos. A Alessandra é uma daquelas pessoas que tu queria que publicasse mais. Eu quero que ela publique mais. Eu fico esperando. Esse livro eu acabei de ler, eu ainda estou digerindo essa paulada. Chama Você Me Espera para Morrer, da Maria Fernanda Elias Malho, que é uma autora de São Paulo. Esse é o primeiro romance dela. Antes ela tem 2 livros de contos. E quando a gente fala de simplificar as coisas, né? é, eu trouxe um exemplo lá no início da autora, que a personagem é violentada, faz daquilo um espetáculo macabro. A Maria Fernanda, no livro dela, tem abuso, e ela torna a questão tão complexa, que tu pergunta, caralho, como é que eu cheguei aqui nesse dilema em que eu tô agora, né? Então, enfim, eu não posso falar porque vai estragar a história. Mais uma autora catarinense do Oeste, a Ieda Magri. Ela tem 2 livros aqui que eu trouxe, fiz questão. Esse é Uma Exposição, e esse aqui, o meu preferido, chama Um Crime Bárbaro, em que ela fala de um crime que aconteceu lá no Oeste. Ela investiga esse crime, e aí chega um momento em que ela tem que parar de investigar porque pode dar ruim, e ela percebe que pode dar ruim. E não, mas não é um anticlímax, assim, isso faz parte de toda a história. Mas é impressionante o domínio dela sobre a personagem, sobre tudo que acontece e sobre o Oeste. Que o Oeste é um outro território, né? A gente esquece disso às vezes, né?
Lilian Sais, Funeral da Baleia, que é imprescindível, sem dúvida. E, para terminar a lista, Luciana Tiskoski, que é aqui de Não, ela não é de Florianópolis, mas ela mora em Florianópolis. Ela tem esse excelente livro de contos que chama Área de Broca. E ele foi finalista do Oceanos, tem uns 2, 3 anos também. É um livraraço e ela tá com mais 2 livros para surgir aí a caminho. Era isso que eu tinha para indicar. Só isso? Só. Isso aqui é o básico para começar o